Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Love the Problem. Agora, primeiro episódio depois de anunciado o novo nome. Agora é oficial, agora veio pra ficar o podcast. Então vai ter sempre um novo episódio aí pra vocês frequentemente. Fica antenado, já se inscreve aí na sua plataforma de podcast preferida. Spotify, tem Deezer, tem Google Podcast, Apple Podcast. Se inscreve aí, acho que no Apple Podcast tem o bagulho de estrelinha, de ranking também. Dá aí as estrelinhas. Mas vamos direto pro assunto de hoje, que eu tô ansioso aqui. Estamos aqui em nossos estúdios, oficialmente trazendo um convidado muito especial aqui para esse tema, que vocês já sabem, tá no título do podcast, mas que é meu grande amigo João Reis. Fala aí, João. E aí, pessoal, beleza? Nesse momento, voando sobre Campina Grande, nós dois. Esse é o estúdio, né? O estúdio é um avião da TAP. Estamos voltando aqui, eu e João Reis, de Portugal. E muito tempo sem fazer nada, né? Trocando só ideia. Eu falei, por que a gente não troca ideia num clima de entrevista aqui, bate-papo, e libera pra todo mundo no Love the Problem? E estamos aqui experimentando, né? Experimentar é uma do negócio. Mais ou menos, a gente tava dormindo, pra falar a verdade. Tava dormindo bastante. Mas a gente resolveu fazer alguma coisa mais útil, né? Então acho que pro bem de todo mundo que tirar vantagem desse podcast, decidimos gravar um episódio aqui sobre um tema que acho que uniu a gente, que é Visual Thinking. Acho que a gente talvez possa encaixar, João, um pouco do nome do podcast com o tema. Então, Love the Problem, Visual Thinking. Vamos direto no ponto, sem enrolação. Que problema que a gente quer resolver com o Visual Thinking? Por que Visual Thinking? Tem até uma cena interessante, né? Até antes de você responder, fizemos um treinamento, no caso uma formação, porque estávamos em Portugal, a gente está vindo de Portugal agora. Fizemos juntos, a gente da K21, em parceria com João, que hoje está na Magalu, uma formação de Visual Thinking lá em Lisboa, na semana do Agile on the Road, que é uma semana que a Knowledge 21 junto com a Findmore, lá em Portugal, faz uma sequência de treinamentos muito maneiros, assim. Então teve treinamento de Kanban, e treinamento de Visual Thinking, e treinamento de Scrum Master, de Product Owner, OKR, métricas, Manage 3.0, RH ágil. Cara, teve muito treinamento, mas na formação de Visual Thinking, no final, todo mundo muito energizado, todo mundo muito feliz, mas teve um feedback. Uma pessoa não muito feliz. Sempre. O pessoal só fala de acerto, né? Em podcast a gente vai falar aqui de um feedback não tão legal, mas que para os próximos, quem fizer já vai ter a vantagem de ter isso integrado, que ele foi entender o porquê da coisa toda só na última hora, né, de formação. Então foi muita prática, e na última hora ele entendeu que problema que a gente estava tentando resolver. Então vamos começar aqui já pelo problema. Fica aí a resposta para essa pessoa que deu esse belíssimo feedback, inclusive, obrigado. Fica aqui a resposta já em áudio, gravada, e não só na prática como ele viu. Mas, João, que problema que a gente quer resolver com o Visual Thinking? Acho que o Visual Thinking ele se propõe a resolver alguns problemas, né? Mas acho que o principal é a comunicação. O Visual Thinking ele se propõe primeiro a resolver o problema de comunicação. Tanto a forma como eu me exponho alguma ideia, ou como eu vou receber essa ideia, né? Usando não só uma maneira verbal, mas uma combinação entre verbal e visual. Então eu posso dizer que é desenho. É coisa de fazer desenho, óbvio que eu tô provocando aqui, né? Mas qual que é a fronteira entre comunicação visual e simplesmente desenho? Por que eu tô perguntando isso? Acho que tem alguns pontos nessa minha pergunta, mas o principal é: comunicação é um problema. Problema de comunicação é algo que muitos métodos tentam tratar há muito tempo, desde de métodos como comunicação não violenta, que aí é a comunicação verbal, até métodos de tecnologia como o ML, se alguém aí conhecer, né? Tinha lá o bonequinho de palito no ML, e N outras formas, né, de resolver esse problema de comunicação. No que
que o Visual Thinking se difere de outras formas de resolver esse problema de comunicação e qual que é o limite entre simplesmente desenhar, fazer uns rabiscos ali bonitinhos e conseguir se comunicar de forma efetiva, né? Então tô tentando levar aqui o papo para um papo bem profissional, para um papo bem sério, apesar de a gente se divertir muito também fazendo esse tipo de resolução para o problema de comunicação. Então qual que é a fronteira, João, entre simplesmente desenho e a resolução de um problema de comunicação e como esse método se difere de outros métodos que se propõem a tratar o mesmo problema? Bom, assim, o Visual Thinking, né, primeiro assim, a comunicação verbal, a gente nunca... Em toda a comunicação a gente nunca consegue garantir que o que a gente está expressando é realmente o que a outra pessoa está entendendo, né? Porque ela tem os seus filtros emocionais, os seus filtros históricos, enfim, tem uma série de coisas que ela considera para interceptar a mensagem que você está passando e realmente te entender ou não te entender. De uma forma verbal, você pode passar a sua ideia e a pessoa ler aquilo de uma forma diferente, ouvir aquilo de uma forma diferente por conta dessas experiências dela, por conta desse processo dela e não entender de verdade o que você está falando. Com o Visual Thinking a gente tenta conectar, né, a comunicação com outros pontos, com desenhos, usando elementos visuais para conectar com outras âncoras que vão ajudar esse entendimento a ser um pouco melhor. Também o Visual Thinking ele ajuda muito a memorização. Quando você conversa escrevendo, é diferente de quando você conversa desenhando. Quando você conversa desenhando, aqueles desenhos vão criando links no seu cérebro e aí você depois consegue lembrar muito mais daquilo que você conversou e, enfim. Então eu acho que é esse o ponto, sabe? Então é quase um hack mental, né? Talvez o limite entre simplesmente desenho e a melhora da comunicação os seus desenhos estão resolvendo esse problema de comunicação, de fato, eles estão conseguindo hackear a mente, né, de quem tá vendo, ou simplesmente a pessoa olha e fala, pô, bonito, né? Bem legal, bem bonito, mas a mensagem que você queria comunicar não tá sendo feita, né? E aí já entrando um pouquinho, talvez, na parte prática, que ao longo do episódio acho que vale a pena a gente entrando um pouco na parte prática, talvez não precise ter nem desenho, né? Talvez esse grupo de informações, talvez esse grupo de textos mesmo, né? Consigam te ajudar a melhorar essa comunicação. Você consegue dar alguns exemplos de como alguém consegue começar a usar Visual Thinking mesmo sem começar a desenhar? E aí tá um desafio bom, né? É um bom ponto. Primeiro, assim, antes de entrar nesse ponto, uma coisa interessante é que Visual Thinking é sobre expressão de ideia, não sobre arte. Então isso diferencia muito a cena do desenho. Ele não é ilustração, ele não é... Então é expressão de ideias, né? E para expressar ideias você não precisa ser um Picasso, você não precisa ser um grande artista. Com símbolos simples você consegue expressar ideias visuais. Acho que foi muito bom o seu parênteses, só para deixar explícito, deixar claro que o parênteses foi: você não precisa abrir mão dos desenhos simplesmente porque não é um Pablo Picasso, simplesmente porque não é o Leonardo da Vinci. Você não precisa abrir mão dos desenhos, você pode usar desenhos, mas se você quiser começar a desenhar desenhos, aí entra a dica prática, João. Como que a gente consegue começar a exercitar Visual Thinking com o que a gente já sabe, né? Trazendo aqui um dos princípios do Kanban, misturando tudo na minha cabeça, né? A gente é integral, a vida é uma só, então como que eu consigo começar com o que eu faço agora para exercitar Visual Thinking? Uma maneira muito boa de começar é usando Mind Maps. Você não precisa desenhar nada, você só vai trabalhar com a organização de textos, como esses textos se conectam e trabalhar a orientação disso no papel, onde você estiver desenhando ou estiver fazendo o seu Mind Map. Já é Visual Thinking, você já está expressando de forma visual. Só de organizar as informações e criar as conexões, criar títulos e tentar agrupar elas de alguma forma, isso já é Visual Thinking. Então eu acho que pra mim, se alguém quer começar com Visual Thinking hoje, eu diria, comece fazendo Mind Map. Se você tem medo de desenhar, comece fazendo Mind Map, porque é onde você vai conseguir trabalhar bastante isso de colocar a informação sucinta, fazer conexão das informações, e isso é base pra mim do Visual Thinking. É interessante que qualquer um consegue fazer, e já tem um hack mental aí, né? Porque se você tiver, por exemplo, ouvindo esse podcast enquanto anota alguma coisa, ou se você estiver numa palestra, estiver num treinamento e quiser começar a tomar nota disso, geralmente você começa de uma forma linear, né? Começa em cima, da esquerda para a direita, descendo linha por linha, e nossa cabeça não funciona de forma linear. É isso que eu comecei a perceber. Assim eu comecei a exercitar Visual Thinking, percebi que eu comecei a conseguir traduzir melhor o meu mapa mental pro papel. Inclusive, fica a dica aí, né? Precisa de um software muito poderoso, de uma mesa de edição, não, papel e caneta é prático o suficiente. Um guardanapo e uma caneta já funciona. Guardanapo, não
precisa de caneta lápis, pronto, vamos simplificando, né? O Samuca sabe bem disso, Samuel da K21. A gente começou começou nossas conversas rabiscando em guardanapo e uma canetinha nos almoços. Tem uma imagem marcante de uma palestra que você fazia, tem um post no LinkedIn, se não me engano. Vou tentar deixar na descrição aqui, se a gente recuperar o post no LinkedIn. A imagem do Rio, feita no guardanapo, foi muito legal. Muito bom, e isso já deu gatilho para várias ideias, deu em palestra. Para quem não conhece essa imagem famosa, né? A imagem do True Agile, que tem o Rio descrevendo todo o fluxo e tem muito insight em cima, e não precisa estar naquela versão, no PowerPoint, chata, pode estar no guardanapo. E se você não quiser começar rabiscando imagens no guardanapo, você pode colocar blocos de informação, e aí eu aprendi ontem, né? Na formação, eu já aprendi mais uma dica, esse lance de troca é muito legal, que tenta sempre usar 2 linhas, 4 palavras, né? 2 linhas, 4 palavras. Tenta, assim, primeiro, se você não tem segurança, né, de pensar e tentar acomodando em 2 linhas, 4 palavras, os seus pedaços, né, os seus chunks de texto, tenta escreve livremente, depois tenta reduzir aquilo para 2 linhas, 4 palavras. 4 palavras por linha. Então, se deu mais do que isso, você consegue separar em outros chunks, e aí você vai criando agrupamentos de informação, aí você dá um título para isso. Mas a ideia básica é isso. 2 linhas, 4 palavras, para você ter uma base se você está escrevendo muito ou não, na hora de você criar visualmente aquilo que você está querendo dizer. E aí começar a conectar assuntos, né? Começar a conectar uma parte na outra, que é muito mais do que a nossa cabeça faz, né? Ao invés de cima para baixo, da esquerda para a direita, então só essa conexão. E aí pode ser uma conexão de um assunto, conectado diretamente com o assunto do lado, conectado com o do lado, conectado com o de baixo, com o do lado. Então você pode ir fazendo talvez um caminho, você pode jogar um assunto e conectar com outros aleatoriamente. Como que você pode colocar essa disposição de mapa mental, João? Precisa ser realmente conectado cada um dos assuntos de uma maneira totalmente lógica, porque minha cabeça não funciona muito assim, né? Então, o que você sugere, assim, para disposição visual desses assuntos? Lembrando que não estamos falando aí sobre desenho, certo? O nosso cérebro, ele gosta muito de padrões, assim, ele sempre busca por padrões, né? Então, a gente começa a agrupar as coisas que se parecem e tentar fazer a conexão delas. E o interessante do Visual Thinking é que através de, por exemplo, eu posso colocar que uma coisa está um pouco ligada à outra com uma linhazinha tracejada conectando uma coisa na outra, ou seja, uma ligação fraca daquilo. Ou se é uma ligação muito forte, eu posso colocar uma seta mais grossa. Então, eu posso brincar com o jeito que eu desenho as coisas, o jeito que eu desenho os meus conectores, né? Setas, linhas que conectam as ideias, de acordo com o quão forte é aquela ligação, quão forte quanto aquilo está ligado de fato, né? Eu consigo brincar com isso, é uma coisa que no verbal a gente não consegue fazer. Você tem que gastar um monte de palavras para deixar as coisas fortemente conectadas ou fracamente conectadas, nem sei se existe essa palavra. se não existir, agora existe. Fortemente ou fracamente conectadas. No final é sobre o conteúdo, né? Sobre o hack que você quer fazer na mente de quem está interpretando esse conteúdo que você está passando. Inclusive, feedbacks são muito bem-vindos sempre que você está fazendo alguma coisa assim, né? Pergunta para alguém do lado, pô, o que você entendeu daqui? O que te chamou mais atenção? Isso daí já começa a te fazer entender que conector que vale a pena reforçar, que conector... E aí quando a gente tá falando de conector é linha mesmo, tá, gente? Não é o desenho... Não, é conector mesmo. Pega um lápis, faz uma linha, conector 2 assuntos. Passou 3 vezes em cima da mesma linha, já ficou mais forte a conexão, né? O Visual Thinking, ele tem 2 princípios muito importantes, assim, né? Ele tem alguns princípios, mas 2 para mim são muito fortes. Que o contexto é o rei. O que importa é o teu contexto. Então até agora, nesse papo que a gente tá batendo, a gente não falou pra você desenhar nenhuma linha, se você for começar, nenhum bonequinho palito a gente falou ainda. A gente tá falando só sobre conectar as ideias. Primeiro, sintetizar as ideias com a ideia de criar os pedaços. A segundo, conectar essas ideias. E então, assim, contexto é o rei, né? O contexto do que você está falando é o rei. O desenho existe pelo contexto e não o contexto pelo desenho. Isso é muito importante. E outra coisa que aí para mim é fundamental é que tem que ser simples e rápido. Simples e rápido. Se está demorando muito para fazer os seus símbolos ou para criar as próprias conexões, se está demorando muito para criar suas setas, se está demorando muito para criar os seus pedaços,
tem que treinar mais, tem que fazer mais kata para que isso seja sempre simples e rápido. Muito bom. Inclusive, se você tiver que permanecer só com texto, né? Um insight que eu tive aqui interessante durante essa sua explicação do simples e rápido e de contexto é o rei, e essa é uma vantagem que eu gosto muito do Visual Thinking, é que você começa a exercitar, ou pelo menos eu começo, quando eu tô ali rabiscando, a atenção plena. É um hack mental não só para quem vai ler, mas para quem tá escrevendo. Isso para mim faz uma diferença gigante. Por quê? Ou, como diriam os portugueses, purca. Quando eu tô assistindo uma palestra, o retorno que eu vou ter sobre essa palestra é basicamente o quanto eu consigo capturar de ideias dessa palestra. E a nossa mente, ela dispersa muito fácil. Sempre que eu estou fazendo uma anotação visual, essa atenção que eu preciso ter para conseguir identificar cada bloco de 2 linhas, 4 palavras e onde eu vou colocar me faz ter que prestar mais atenção à palestra. E aí isso, para mim, já resolve um problema que a maioria das pessoas fica com medo de ter, enquanto ainda não experimenta Visual Thinking, que é como que eu consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, ou seja, no meu rabisco aqui, na minha folha e no conteúdo da palestra. E aí a frase, o contexto é rei, né? O contexto é quem manda, te mostra que você não precisa pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você precisa pensar em uma só, que é o contexto, porque o que você está expressando no final é o contexto e não a forma, né? Então você não precisa pensar na forma. Pensa no contexto, a forma é só consequência disso. Mas eu já vou começar a entrar em um outro ponto, João, que a gente descartou no comecinho da conversa para facilitar para quem quiser começar, não ficar travado em desenho, mas eu quero muito falar sobre esse travamento, essa trava que as pessoas têm. Travamento existe também? Eu sou visual. Eu não sou muito bom, não. Se precisar desenhar, a gente desenha. Agora existe travamento. Foda-se, travamento. Então, essa trava visual, que a gente tem essa trava na mão, essa trava na cabeça, não sei muito bem onde é essa trava, mas é o grande mito. Já vou colocar aqui como mito. Foda-se, não sei desenhar. Acho que tem uma analogia boa que a gente usa pra isso. Talvez você consiga introduzir com essa analogia e desenvolver. Só que qual é que é essa do eu não sei desenhar? É muito interessante. Muito interessante porque, assim, na escola, né, a criança, ela começa, quando a gente é criança, a gente começa rabiscando sempre, desenhando sempre. Então a gente começa a se expressar de forma visual antes da forma verbal. Mas o nosso sistema de ensino, nossa educação, nosso sistema tradicional de educação, diz pra gente que em algum momento a gente tem que ser grande, a gente tem que ser crescido. E aí que começa a levar a gente para um outro lado. Então a gente precisa aprender a escrever, porque escrever é importante, lógico que escrever é importante, mas desenhar é coisa de criancinha. Tanto que muita gente tem muito bloqueio para voltar a desenhar, porque lógico, se ela passou a vida inteira não treinando isso, os traços dela, a hora que ela começar a desenhar, vão ser infantis. E aí é muito ruim para esse adulto, com todo esse estigma na cabeça, com toda essa parte que foi imposta pra gente, né? Começar a desenhar por medo de julgamento das pessoas, por saber que o seu traço de desenho ele não evoluiu tanto quanto talvez a sua letra, né? Ou a sua própria comunicação verbal, né? Porque verbalmente você consegue se expressar muito bem e visualmente nem tanto. Mas é o que você falou, questão de prática, né? Porque você vem treinando a comunicação verbal desde os seus 1 ano, 2 anos. João tem filhos pequenos, né? Por enquanto, não sei se no futuro vai mudar, João, vai que... Acho que não vai ter mais filho pequeno, assim, num futuro tão próximo. Já tem muito filho pequeno. Né? Inclusive, um beijão pra Cris, aqui não conheço pessoalmente ainda a Cris, que é a esposa do João aí, e tá com os miúdos, enquanto a gente tá voltando aqui. Miúdos, tô muito português, cara, tô muito português. Os putos, calma, putos só pra... carinhosamente, é só pra homem, putos, beleza, mas é um jeito carinhoso de chamar o menino, né, o puto. Então quem estiver ouvindo aí no Brasil não fica preocupado com isso, mas o que eu ia dizendo é que o João tem filhos pequenos, né, tem, não sei se você não quiser que eu diga também, João, não? Tô tranquilo, que bom. Clarinha, Malu e Tomás, e os 3 estão se desenvolvendo visualmente desde o começo. Isso não significa, pra mim pelo menos, que eles vão ser desenhistas profissionais quando crescerem, mas pra mim significa que eles vão conseguir desenvolver a habilidade verbal e escrita, né, a letra, tanto quanto a habilidade visual ao longo dos anos. E é prática, né? Prática é fato. Você vai praticando, você vai começando a ficar melhor. E quando você pega os desenhos, e quem tá ouvindo e tem filhos já deve estar começando a se identificar, quando você pega os desenhos, a criança consegue se expressar no nível visual tão melhor quanto o verbal, às vezes. Isso é fascinante. A
trava impediu a gente de chegar aqui. Então já tem um trabalho aqui, um call to action, ó que bonito. Um call to action prático aqui para quem tem filho, que é não deixar essa trava impedir seus filhos de chegar aos 25, 30 anos, como foi meu caso, e tá ali falando, putz, será que eu sei desenhar, né? Não, na verdade, assim, eu ia contar que eu dei muita sorte, assim, porque meu pai, ele é projetista mecânico, e ele nunca deixou a gente parar de desenhar. Tanto eu quanto a minha irmã, ele sempre incentivou muito, então a gente não teve essa trava, né? Isso me ajuda muito hoje a muita coisa. E é isso, é muito interessante ver. A Malu tá com 8 anos, mas desde pequenininha a gente já chegou a colocar flipchart do lado da televisão. Pra toda vez que eles vão estar ligar a televisão, a gente ir pro flipchart desenhar. A gente já fez vários experimentos desenhando e a Malu gosta muito, né? E eu vejo a Clarinha agora, com 3 anos, começando a despontar também algumas coisinhas. Se a gente não castrar criativamente as crianças, a gente consegue que elas tenham esse lado um pouco mais evoluído quando estiver na nossa idade. E aí o que era muito útil enquanto a gente era criança passa a se tornar útil também depois de adulto. É engraçado porque mesmo criança consegue influenciar em coisas úteis de adulto. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, porque o Agile on the Road ele tem o evento, né, que a Knowledge 21 faz junto com a Findmore frequentemente, agora principalmente na Europa, mas vamos ver quais são os futuros disso. Ele tem um logo, que é uma Kombi, né? Uma combosa, muito maneira, provavelmente feita por algum bom designer aí no passado. Acho que o pessoal, talvez de marketing, da Findmore, alguma coisa assim. Então tem a combosa ali, que é o símbolo do Agile on the Road. E aí nessa edição a gente colocou a formação de Visual Thinking e convidou o João para parear aqui na formação. E surgiram no logo alguns personagenzinhos aqui e ali, especialmente para formação de Visual Thinking. É inclusive estampado no estojinho que a gente está usando para formação. E da onde vieram esses carinhas? Aí falando de aplicação profissional, né, João? Conta essa história que é muito boa. É isso, eu tinha falado pro Marcelo, da K21, que eu ia tentar dar uma personalizada no logo, fazer alguma coisa, mas não vinha nenhuma ideia. E aí desenhando com a Clarinha, com a mais nova, ela fez uns bonequinhos pretinhos assim, aí veio a ideia e aí foi que eu comecei a rabiscar lá no logo e acabou virando um padrão que eu tô usando para fazer os meus sketches hoje até. E é engraçado isso, né? As coisas vão conectando, uma experiência de desenhar com o filho me trouxe ideia. Exatamente, então de uma criança de 3 anos, Clarinha hoje, de 3 anos a Clarinha já deu uma ideia de fazer um bonequinho de um jeito diferente, que ficou muito maneiro no logo, segurando uma caneta aqui atrás da combosa, saindo por cima dela, e é o que a gente chama de Ant-Man. O João me contou esse nome. Você está acostumado provavelmente com o bonequinho de palito, que eu chamo carinhosamente de Palito Man, misturando aí português e inglês, Stickman, né, em inglês, mas você pode começar a tentar pegar o corpinho aí do seu bonequinho de palito e ir rabiscando mais em cima dele, né, vai reforçando, até ele ficar um pouco mais gordinho e ele vai virar um Ant-Man, que vai parecer uma formiguinha. Inclusive na formação eu lembro que a nossa grande amiga Ju Alvray, mas ela participou da nossa formação como aluna, né, na sala. Assim, ela falou que nunca tinha desenhado ao longo, sei lá, das últimas 2 décadas, e em pouco tempo, acho que em 2 horas, talvez 3 horas de formação, ela já estava fazendo uns bonequinhos, umas pessoazinhas com esse padrão, né, do Ant-Man, cheio de forma, cheio de expressão, e é questão de prática, né? Então prática e quebrar preconceito, quebrar esses paradigmas que estão na nossa cabeça, né? No final não é só sobre desenhos, imagens, e teve uma época até, João, que eu lembro que você estava muito motivado a começar a ir além do Visual Thinking, que eu acho que você vai hoje você para mim pelo menos já é uma inspiração, não só para desenho, não só os seus traços, que eu copio, e tamo aí, e agora não só eu copio, mas tem mais pelo menos N pessoas que estavam lá na sala que também copiam. Vocês vão começar a ver traços parecidos com o do João. Abraço pro Ricardo, que pegou muito bem seus traços, Ricardo Túlio, aí de Lisboa, grande amigo nosso também, que tá copiando muito bem os traços, e é permitido copiar, que fique claro, né? Totalmente, pode copiar à vontade. Copia, pratica, mas como o contexto é rei, eu acho que dentro do contexto do trabalho do conhecimento, uma aplicação prática é ir além só do visual thinking e começar a alcançar uns novos níveis. E eu lembro que você estava chegando nesses níveis muito bem. O que tem além do visual thinking, João? Então, assim, na verdade, tudo que mexe um pouco com criatividade, né? O profissional do conhecimento, ele busca soluções emergentes para resolução de problemas, né? Que do jeito normal não dá para resolver. Então, ele através de soluções que vão emergir, né? Então, ele precisa muito de criatividade. Criatividade, eu vi uma vez
uma definição muito interessante, né? A gente liga sempre criatividade à coisa legal, não a coisa chata do trabalho. Mas não, o fato de você criar um software que vai resolver um problema, né, ele exige criatividade. Ela não é só expressão artística, né? Só para dar um exemplo aqui, João, para ir além de software, né? Eu tô sempre me forçando a sair só da minha caixinha ali e na K21 eu tenho contato com muita gente que não veio só de software, mas, por exemplo, o processo de contratação de pessoas também exige criatividade, né? Você acha que é só seguir processo, mas também exige criatividade. Então, assim, não se limite, você que está ouvindo o podcast, não se limite só a software, não se limite só a visual, criatividade vai muito além. E nesse processo de criatividade, João, como você ia falando? Eu tenho experimentado algumas coisas que vão gerar alguns triggers criativos, assim, por exemplo, storytelling, ele gera trigger criativo, ajuda as pessoas a saírem daquela situação. Às vezes ele quebra um pouco, ele usa um pouquinho de alguma coisa um pouco mais lúdica para quebrar aquele peso que tem de você começar uma ideia, de você começar a desenvolver um pensamento. Jogos, né? A gente até testou agora um jogo a gente fez no domingo, lá em Lisboa, a gente fez o reunião do Flight Club. Depois o Lula fala um pouco mais o que é o Flight Club. Pra quem ouviu o episódio de Flight Levels, acho que alguns episódios atrás, já tá ligado no Flight Club, e rolou a primeira desconferência aqui em Lisboa. Se você não ouviu, ouça aí o episódio de Flight Levels, mas como que era o jogo? Qual é que era? A gente testou um jogo que tinha que chama Stop Flying Blind. Um jogo seu? Isso. Que foi criado justamente para desbloquear o aprendizado, porque eu via muitas pessoas falarem, olha, esse negócio de flight level, essas coisas de flight level, mas o que é o flight level? Como é um modelo de pensamento, os flight levels é um modelo de pensamento, não é tão tangível, né? Então assim, para tentar tangibilizar um pouco, e aí no jogo a gente usa bastante storytelling, muita coisa, ficou bem legal, assim, foi boa a experiência, vários bons feedbacks para as novas versões, então a gente tá bem, também é uma outra maneira de acho que usar triggers criativos para resolver problemas no dia a dia de trabalho. O termo que você tem usado bastante que me inspira é Creative Engagement, né? O que a gente quer, engajamento, motivação criativa, e o Stop Flying Blind é um belo exemplo, porque ele conecta muitas coisas, assim, que eu acredito que acho que primeiro, mais importante de tudo, a aplicação prática de tudo isso. Então ali a gente sabe que da desconferência de quem jogou o jogo, a gente tem aplicações práticas que vão acontecer ou já estão acontecendo nesse momento, a partir dali. A gente tem a construção do jogo com elementos visuais e lúdicos, ali as cartinhas, tem desde desenhos nas cartinhas até um passo a passo, as regrinhas, e aí, pra mim, o mais importante é que, apesar de ser um jogo criado por você, é um jogo que foi criado de forma extremamente colaborativa, né? Você não estava sozinho nessa, e a criatividade, assim como o trabalho do conhecimento, ela ela se beneficia de forma exponencial. E aí, obrigado Rodrigo de Toledo, que é o cara que adora os números, e Daniel Teixeira, em memória aqui, que tentou chegar e chegou a boas fórmulas sobre o trabalho do conhecimento e colaboração, mas a colaboração, ela melhora o trabalho do conhecimento de forma exponencial, e o Stop Flying Blind foi feito de forma colaborativa, usando elementos visuais ou não. Como que foi esse processo de criação? E aí, falando um pouquinho de aplicação prática aqui de Creative Engagement com Visual Thinking e um pouco de ludificação para conseguir resultados práticos. Um exemplo foi, no ano passado, retrasado, a gente fez alguns open spaces em Braga, em Portugal, quando eu morava ali, e a gente fez a gente chama de Visual Open Space. Então, as pessoas, elas tinham conversar as ideias do Open Space, geralmente era sobre algum tema sobre agilidade, né, dentro da agilidade, e ao conversar elas tinham que desenhar aquilo, e por desenhar juntas, no final às vezes parecia um rabisco louco que ninguém entendia nada, mas aquelas pessoas que rabiscaram juntas, né, que ali fizeram aquele desenho coletivo, elas conseguiam, olhando para aquele desenho, lembrar de tudo que elas discutiram. Então elas conseguiram ter uma absorção maior do conteúdo daquela discussão, por desenhar juntas, né. E as coisas vão crescendo, né? Surgindo, assim como no dia a dia a gente quer que os produtos que a gente faça, os serviços que a gente faça, vão surgindo de forma criativa e não linear, e conectando pessoas. Puxando aqui um pouco do Manifesto Ágil, né? Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. No final, o mesmo Visual Thinking ou qualquer outro método que te ajude a resolver esse problema de comunicação, o que ele quer fazer é melhorar a relação entre os indivíduos e as interações que esses indivíduos têm, inclusive no dia a dia, não só da vida profissional, mas no dia a dia até de amizades.
Acho que eu nunca te fiz essa pergunta, hein, João? Vou fazer pela primeira vez, mas como o Visual Thinking mudou sua vida e como ele já mudou algumas vezes, como ele vem mudando, como que isso funciona na parte não só profissional, né, mas conectando o João de uma forma integral, como que o Visual Thinking impactou na sua vida? Uma pergunta bem profunda e pessoal. Nunca te fiz antes, vamos ver. Eu sempre desenhei, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, mas Visual Thinking mesmo, trabalhar com isso, começou numa palestra no Agile Brasil, que eu lembro que eu fiz os desenhos e publiquei no Twitter, só pra ver o que dava, assim, né? Olhando pra isso hoje, eu olho pra esses desenhos que eu fiz, mas eles nem foram tão legais assim, mas causou um impacto grande. Muitas pessoas vieram conversar, pessoas me adicionaram e tudo mais pra tentar, pra saber como é que eu fazia e tudo, mas nem é tão legal assim, nem tá tão bom assim, né? De novo, a gente sempre faz um julgamento artístico da coisa, mas aqueles símbolos ajudaram as pessoas a memorizar e elas vieram falar, olha, ficou mais claro pra mim o que aconteceu na palestra e tudo mais pelo teu desenho. Eu falei, e se eu fizer isso sempre? Se eu fizer isso sempre. E comecei. Eu precisava estudar inglês, né? Eu tava indo pro Canadá pra estudar inglês, pra treinar meu ouvido não era muito bom. E pra treinar o ouvido eu comecei a ouvir TED Talks em inglês, só que eu perco a atenção muito fácil. Passou uma mosca, eu vou ficar acompanhando a mosca e não vou fazer o que tem que fazer. Então, eu colocava o TED Talk pra ouvir e ia desenhando. E eu fazia isso todo dia, várias vezes, e foi criando um hábito. Hoje eu consigo muito fazer descartar e priorizar a informação que eu tô ouvindo e passar pro desenho por conta disso. Então, assim, mudou muito a minha vida nesse sentido. Foi uma ferramenta que eu usei muito pra conseguir me manter conectado e filtrando as informações que me chegavam. E a parte de compartilhar, ela me trouxe grandes amigos, né? O Lula é um exemplo disso. A gente se aproximou pelo Rabisco. A gente foi apresentar... Bloco Unidos pelo Rabisco. Eu tenho o Romeu também, que tá em Lisboa agora, mas a gente tinha vários assuntos em comuns, mas a gente se aproximou mesmo porque a gente gostava de falar sobre Visual Thinking, né? Então, assim, mudou bastante, mudou meu ciclo de amizade, mudou a forma como eu entendo as coisas e expresso elas, né? É muito legal essa sensação de... Eu já tive em evento sozinho, eu já fui pra evento sozinho, sem conhecer ninguém, e é muito difícil esse quebra-gelo inicial, sabe? Você chegar em alguém e falar oi, sem ter muito assunto. Eu sempre fui tímido, por mais que eu consiga disfarçar, eu sempre fui tímido, e é muito legal essa sensação de você estar ali fazendo um negócio privado, né, que é o Rabisco, e alguém falar, poxa, que legal, posso ver? Só isso já quebrou o gelo. Já era. O que quebrou o gelo não foi a pessoa falando oi, foi você rabiscando, e já tem uma conexão feita ali. Outra coisa é você pegar, e outra coisa que também assim, você precisa expressar uma ideia, você pega uma caneta e vai para um flip chart, e começa a rabiscar ali, e as pessoas, elas parecem que estão rabiscando junto com você. Então, parece que elas estão construindo aquele desenho junto com você, acompanhando o teu raciocínio enquanto você desenha. Isso tem um efeito gigantesco na forma como você faz as suas coisas, né? Isso influencia meu trabalho, né? Como Agile Coach, eu preciso fazer apresentações, dar workshops, treinamentos, mudou bastante. Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, todas não, né? Todas eu não vou lembrar, mas muitas dessas conexões, né? Desde conexão com o palestrante, porque quando você divulga a imagem também o palestrante se sente, pelo menos eu, sempre que alguém faz isso, se sente honrado ali, né? Se sente que a mensagem foi passada, ou se o rabisco estiver estranho também, tiver com umas mensagens meio tortas, sente o que precisa melhorar, mas... A conexão com qualquer pessoa no ambiente é meio mágica. Eu tô lembrando aqui, João, do movimento que a gente fez há uns anos atrás, os 30 dias de Agile Sketch, 30 Days of Agile Sketch, e tô lembrando de todas as conexões que gerou. O Romeu é uma que gerou por aí. Eu encontrei ele num... A Coca também. A Coca. Diogo Ricker também. Diogo Ricker, que começou a me conectar um pouco mais com a comunidade de Manaus, apesar de já conhecer uma ou outra pessoa ali, mas o Rabisco também nos uniu ali, e essas conexões vão gerando caminhos que a gente pode seguir, né? Elas são desde um bom quebra-gelo até um bom insumo para a criatividade, seja no quadro branco, no flipchart ou no seu papel privado. Uma dica boa que eu gosto de dar sempre e que eu fui aprendendo ao longo do tempo é: se você não acha que o seu rabisco tá bom o suficiente ainda, continua fazendo e praticando, e uma hora alguém vai estar do lado e vai ver e falar que tá legal e falar que quer ver, ou isso vai ser útil. E nesse momento já é o momento talvez de você começar a se abrir mais e começar a divulgar ativamente. É óbvio que eu corro um risco aqui de alimentar aqueles que gostam muito de holofotes e de visibilidade aí. Nesses tempos de mídia social isso pode ser um perigo, mas eu compro o risco aqui para as pessoas que
estão operando muito de maneira low profile, e as pessoas que a gente colocou aqui são pessoas, talvez, low profile. Romeu é um cara muito low profile, só explicando o termo, é muito ruim usar um termo em inglês assim no meio, mas alguém que voa discretamente ali, né, alguém que está discretamente, talvez um jeito bom de você conseguir impactar mais o mundo seja começando a rabiscar e chamar a atenção das pessoas do seu lado, porque a colaboração é essencial para o trabalho do conhecimento e para a criatividade. Quanto mais desenho simples a gente compartilhar, menos a noção de desenho artístico, eu preciso fazer uma arte para expor, vai ter, né? Se a gente tem um movimento que está colocando seus desenhos ainda com seus traços mais simples e para conectar ideias, né, a gente consegue mudar um pouco a cabeça das pessoas. Então, ou pelo menos gerar uma curiosidade, tipo, então eu não preciso ser um Maurício de Souza para conseguir postar alguma coisa ou expor as minhas ideias, né? Exatamente. Inclusive, abraço pro Maurício de Souza, brincadeira, ele nem deve ouvir o podcast. Mas se eu ouvir, vai que, né? Você tem um homônimo, né? Um abraço pra Mônica. Um abraço pra Mônica, pra Magali. Mas eu tava lembrando aqui, João, sobre conexões, um momento muito marcante das nossas vidas em 2016, quando um grupo da K21, fui eu, Garrido, CFC, Samuel, a esposa de Samuel, a Auri, grupo de pessoas da K21 e cônjuges também, aí, né, no caso do Samuca, a gente foi para Portugal, minha primeira vez em Portugal, e eu lembro muito bem que um mês antes a gente tava almoçando junto, eu comentei sobre isso e você falou, porra, vai ser na mesma semana que eu vou estar indo para Buenos Aires, e eu me lembro que eu tava indo para Portugal para fazer minha primeira palestra fora do país, que acabou sendo 3 palestras de uma vez, não sei o que aconteceu, o mundo mudou, foram 3, mas uma delas era sobre visual thinking, né, e eu fiz com rabisco e tudo mais, tentando já conectar. E ao mesmo tempo, enquanto eu estava em Portugal com todo o grupo da K21, eu já ia falar toda a malta da K21, só que aí tem que falar toda a malta, toda a Couple 21, mas enquanto eu estava em Portugal com a galera da K21 2016, nessa semana, eu lembro que você também estava fazendo alguma coisa marcante ao mesmo tempo, né, João? Isso foi uma coisa muito, muito legal, assim, eu tenho um amigo na Argentina, o Pablo Tortorella, e a gente sempre trocou, acho que desde 2015, mas a gente trocava ideia por Twitter, e aí um dia eu falei, pô, seria legal a gente se ver, né, trocar uma ideia, fazer uns rabiscos juntos. Eu falei, eu vou estar porque ele viaja muito, né, trabalha com agilidade também, então ele viaja muito dando treinamento, fazendo consultorias. Pô, seria legal. Eu falei, cara, eu vou pra aí. Tinha passagem barata, dei uma olhada, tinha passagem barata pra Argentina, eu falei, mano, eu vou pra aí. E aí eu fui pra Argentina, e lá a gente fez o primeiro Sketch and Beer, que a gente sentou numa cervejaria pra desenhar e trocar ideias sobre várias coisas, né, então juntou uma galera lá, tudo mais, e nessa galera tava o Alistair Cooper. Eu nem sabia nada, foi uma surpresa, porque ele tava por lá pela Argentina, e ele foi muito, muito, muito legal, e ele me ensinou uma lição muito joia. Porque antes de ir pra lá, eu falei, não, vou fazer o Sketch and Beer, e o Lula tá acostumando com isso, eu preciso sempre de um plano, eu preciso ter as coisas planejadas. Eu não sou um cara muito organizado, mas se eu não tenho um plano, eu fico um pouco desesperado. E aí eu fiz um sketch, mano, super bonito do plano, de como a gente ia organizar as discussões como a gente ia organizar as discussões do Sketch and Beer. E aí eu mostrei o desenho e tudo mais. Eu lembro quando eu cheguei, eu mostrei o desenho, ele pediu pra ver o caderno, olhou o desenho e tal. E aí no final, ele tava rabiscando, tomando cerveja, rabiscando super alegre, assim. Aí no final ele falou assim, olha, ele pegou e falou assim, ó, me dá o seu desenho. Eu dei o desenho pra ele, ele falou, ó, isso aqui é o que você planejou, isso aqui é o que acontece. E ele mostrou o fluxo de como aconteceu. Ele falou assim, ó, seja leve. Isso foi muito importante, e assim, esses dias aqui com o Lula eu tenho aprendido bastante isso, né, tipo, ser mais leve, tipo, pode ter um plano acho que é interessante, mas acho que o Sketch and Beer também, os desenhos ajudaram a gente a abrir um pouco a cabeça para uma opinião do outro, né. Inclusive, tô lembrando das outras edições que a gente fez do Sketch and Beer, sem o Alistair Coburn, sem o Pablito, incluso, abraços para Pablito, em algum tempo vamos a conocernos, e acabar, eu tô tipo Xuxa, né? Um abraço pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você, inclusive em espanhol. Mas que são conexões importantes, assim, que ou a gente fez ou a gente vai fazer, e eu acho que a colaboração é essencial, de novo, né, pro trabalho do conhecimento. Mas a gente fez outras edições do Sketch and Beer, que basicamente é um evento, o propósito dele são pessoas trocando ideias sobre assuntos, no nosso caso aqui, principalmente sobre agilidade, e rabiscando ali ao mesmo tempo, e tomando uma cerveja,
cerveja, tomando alguma coisa em um bar, num ambiente mais descontraído. Me lembro de uma edição que a gente fez em São Paulo, depois de um evento, depois de uma conferência. Tem até a foto muito boa de todo mundo ali feliz pra caramba, com as coisas na mão. Me lembro, dificilmente vou lembrar de todo mundo, né, mas posso até estar sendo injusto aqui, mas quem me vê a cabeça lembra que a Mari Graff tava num momento de mudança grande na vida dela. Tava Vladson, tava você, acho que o Romeu tava também. Tem toda uma galera, só Muca tava o Caco. Então, toda uma galera unida ali, e esse movimento de comunidade, a gente pode falar de N comunidades aqui, desde dessa comunidade Visual Thinking até a comunidade de Agile Brasil, uma comunidade muito forte dentro do Brasil. Tem a galera do Agile Beer agora chegando forte também, trocando ideia. Então, esse movimento de comunidade, eu acho que é consequência da gente estar muito atento ao contexto e praticando e tentando melhorar a relação entre indivíduos. Fizemos alguns outros experimentos de Sketch and Beer, né, João? Muito diferentes, alguns um pouco mais experimentando coisas, né, colocando exercícios, colocando alguma coisa, testa isso dá certo, isso dá certo nesse contexto, isso dá certo em outro contexto. É interessante que tentando entender um pouco, né, dessa nossa conversa aqui. Então, a gente começou falando que Visual Thinking ajuda a gente na comunicação, mas ele também ajuda a gente a criar conexões e desenhar junto. O desenho coletivo, ele ajuda a gente a criar conexões, e isso é muito importante, né? Inclusive, já vou deixar aqui alguns convites, nem haríamos antes, mas eu acho que vale a pena deixar um convite aqui pra galera. Se quiser puxar um Sketch and Beer, né, se quiser experimenta, se precisar de ajuda, chama o João, me chama, a gente tá aí nas redes sociais. Então, convite para quem quiser puxar um Sketch and Beer experimental. A gente tem algumas lições aprendidas, mas mete as caras, experimenta. A base é troca de ideia e rabisco junto com cerveja e descontração em algum lugar. E eu vou deixar um convite também para acessarem o sketchandbeer.com, sketchandbeer.com, que é um blog que o João começou. A gente tem tentado colaborar e manter, não tem andado tão... Um pouquinho parado ultimamente. Um pouquinho parado, tem alguns posts que estão em inglês, mas eu vou deixar o convite para quem quiser ler, ou quem quiser também escrever sobre os impactos do Visual Thinking na vida, para ajudar a movimentar e aumentar esse movimento por aí. Fica à vontade para escrever, é um bom jeito de treinar a prática de escrita em inglês, ou se quiser escrever em português, a gente faz um movimento, uma força-tarefa para traduzir, publicar e terá em cima. Só não deixa para pegar feedback muito tarde, né? Começou a escrever alguma coisa ali, já manda o link pra gente ver para que rumo que vai e talvez publicar e começar esse movimento. Mas tem alguns posts bem interessantes, tá? Inclusive sobre as edições do próprio Sketch and Beer, e chamar toda a galera para começar a praticar sozinha mesmo. A gente fez na formação, a gente fez alguns katas, visual kata. Kata é um treino, né, repetitivo de golpes nas artes marciais. Se eu estiver falando besteira aí, quem faz artes marciais me diga, porque eu não faço. João tá aqui me sinalizando que não é besteira, então kata é um treino repetitivo. Mas eu nunca fiz arte marcial, eu só tô falando o que falaram. Mas a gente fez repetição de desenhos, né? Então o pessoal experimentando um personagem, repetindo, um desenho, repetindo, porque você consegue começar a formar Pictionary, que a gente chama, um dicionário pictográfico, um dicionário visual, e você não precisa pensar tanto em criar novos símbolos o tempo todo, apesar da gente dar algumas dicas também durante a formação de como criar símbolos de uma forma fácil, mas você pode simplesmente repetir os símbolos que você sempre usa. Então eu vou aqui revelar, por exemplo, o meu Pictionary. Eu lembro que sempre tem lâmpada eu uso muito, lâmpada. Então a lâmpada dá pra você fazer com alguns pequenos traços aí, traços rápido e focado no contexto, o João sempre fala aqui. Então lâmpada, livro, eu uso bastante livro. Eu uso um bonequinho padrão, que aí eu consigo colocar um balãozinho nele e ele consegue falar o que quiser, numa posição única. Eu uso bastante... me ajuda aí, João, o que você usa no dia a dia? Já faz uns 3 ou 4 elementos. Eu uso bastante pessoas e expressões, porque pessoas e expressões, elas ajudam a gente a expressar ideias mais complexas, ideias mais abstratas, né? Como é que você desenha um sentimento? Então, Coração, lembrei do coração aqui. Como é que você expressa isso, né? E eu gosto muito também de criar metáforas visuais, que é combinar 2 símbolos para transmitir uma ideia. Isso é bem legal. Fazer um bonequinho com cabeça de lâmpada para dar um resultado. Então eu já vou deixar também um convite aqui, João, uma informação interessante. Vamos começar a passar, talvez oferecer um pouco mais frequentemente a K21, né? Eu
principalmente, que gosto de puxar esse movimento. Vou começar a tentar abrir turmas em que eu vou dar formações de Visual Thinking aqui e ali, mas se tiver interesse, certo? Em São Paulo e Manaus e Brasil afora aí no Sul, não só em Lisboa, como já teve a segunda edição em Lisboa e nenhuma no Brasil, vergonhoso, né? Põe aí uma vaia pra gente, mas eu tô prevendo aqui, João, eu abri uma turma pra eu fazer em junho, pela K21, né? Então a K21 fazendo uma turma em junho, talvez perto do Scrum Hill, mas o que eu quero aqui com esse podcast é muito menos anunciar a turma e muito mais ver o quanto as pessoas estão interessadas nesse assunto, porque o meu objetivo não é vender, não é fazer uma turma por fazer, o que eu quero é espalhar essa mensagem e destravar essa castração criativa que as pessoas tiveram na infância de uma maneira prática ali em 8 horas, em um dia, usar meu tempo para esse propósito tão nobre. Então, se você tiver interesse nesse tipo de informação, me manda um e-mail no lula@k21.com.br falando, e aí eu já te deixo cadastrado para quando tiver a turma marcada, com data marcada, me fala de onde você é, se você iria para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, para onde você iria, para Manaus, para fazer essa formação, e assim que tiver um número legal de pessoas, já abro e a gente já começa a trabalhar para movimentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ir submetendo palestras, workshops, né, João? Já fizemos esse 2013, você falou Agile Brasil, 2014? 2014 não, acho que foi 2015 no Agile Brasil de Florianópolis teve. Não, foi Porto de Galinhas, não foi? Porto de Galinhas, isso. Florianópolis não teve, não. De Porto de Galinhas que teve. Depois foi o Agilidade Recife também, já rolou. Recife, então, fazer workshops em eventos e palestras, em eventos de comunidade, já começa a ajudar a espalhar essa palavra, ou gravar um episódio de podcast aqui durante o voo de volta de Portugal. Pode ajudar. Então faz o movimento rolar, conecta pessoas e vamos trabalhar com criatividade, porque afinal, provavelmente você que está ouvindo esse podcast ou vai vir a ser em algum momento um trabalhador do conhecimento, não tem escapatória para onde o mundo está indo. Agradeço muito aqui a presença do João, a presença no podcast, né? Porque no avião só tá. Mas a presença dele no podcast e a presença dele, acho que nessa amizade de tanto tempo e os ensinamentos dele e a participação especial nessa formação aqui em Portugal, trabalhando junto com a gente. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que a gente lembrou de citar. E também aqueles que a gente tem conexões fortes, mas não lembrou de citar, desculpa. Mas é muita gente unida, assim, tentando fazer um movimento criativo e colaborativo, levar o trabalho do conhecimento para frente. Então, brigadão, João, por essa horinha de bate-papo. Espero que a galera tenha gostado também. Se você quiser deixar algumas mensagens finais aí. Então, eu agradeço, né? Eu que agradeço. É muito bom falar sobre isso, né? É bom encontrar pessoas com quem trocar ideia de um assunto que você ama, que você gosta bastante. Então, agradeço por esse papo, Lula, e me coloco à disposição. Se você quiser, se você quer rabiscar, tem vontade de fazer, quer entender um pouco mais sobre Visual Thinking, não conhece, me procura, troca ideia e vai gerando conexões para isso, né? Eu gosto muito dessa parte de conexões, né? Porque para comunicação e memorização existem muitas técnicas, né? E são muito importantes e acho que isso ficou bem claro, mas se você for ver a tônica do nosso papo, foi como as conexões geradas pelo Visual Thinking mudaram o nosso dia a dia, né? Então isso pra mim é bastante importante. Muito bom, mudando vida de pessoas, impactando desde o trabalhador do conhecimento até o trabalho do conhecimento, as organizações, é para isso que a gente da Knowledge 21 tá aqui, é para isso que o João, amigão de sempre, troca ideia direto com a gente, com vocês. Então a gente vai ficando por aqui, diretamente dos céus da Bahia, né? Estamos aqui na Bahia agora? Diretamente dos céus da Bahia, Salvador, quase chegando... Passando por Vitória da Conquista nesse instante. Quase chegando lá, é aqui que a gente se despede. É isso aí, galera, valeu, um abraço pra todo mundo, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Love the Problem. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.